Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou trazer para vocês uma resenha do livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Então vamos lá! 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say. Antes, vamos aos recadinhos. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilizem meu link que vai estar aí na descrição, que você não paga nada a mais, não muda nada no valor da sua compra e eu ganho uma pequena comissãozinha, uma forma de ajudar aqui o canal e o perfil. Além disso, também, se você for fazer um pagamento de boleto pela primeira vez no PicPay, utilizem meu código que também vai estar na descrição, que você ganha R$ 10 de desconto. E não se esqueçam de ir lá seguir o meu perfil no Instagram, Amor por Livros, que por lá sempre eu posto as resenhas muito antes do que eu coloco aqui no canal do YouTube. E também eu posto muito mais conteúdo por lá, é conteúdo todos os dias, nos stories, no feed. A gente conversa bastante também, eu faço bastante quiz com vocês e tem muito mais conteúdo além do literário nesse perfil, então é bem legal. E vão lá seguir também o perfil Amor por Gêneros, que é o perfil da leitura coletiva, que a intenção desse clube de leitura é a gente ler um gênero diferente todos os meses para poder conhecer vários gêneros literários. No mês de março a gente leu o gênero de fantasia, no mês de abril agora a gente está lendo o gênero de thriller romântico, e se você quiser saber qual que é o gênero do mês de maio, entra lá no perfil para você descobrir e ainda dá tempo de você pedir seu livro e fazer essa leitura com a gente. Então, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Eu vou estar postando esse vídeo dia 22 de abril, mas eu estou gravando hoje, dia 3 de abril, e eu concluí a leitura desse livro mais ou menos ali dia 15, dia 20 de março. Eu demorei para gravar esse vídeo porque foi uma leitura assim meio que avassaladora para mim. Eu nunca tinha lido algo assim nesse estilo de escrita, nesse estilo de abordagem, então eu quis esperar um pouquinho para fazer essa resenha, para poder pôr meus pensamentos em ordem, ver certinho como que eu iria falar desse livro para depois fazer essa resenha. Então por isso que eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo e eu vou demorar um pouquinho para postar porque já tinham outros vídeos na frente. E hoje que eu tô aqui gravando, eu já não estou mais com o livro, porque eu emprestei pra uma amiga minha, porque assim, gente, quando eu gosto do livro, eu saio indicando ele pra todo mundo. E eu emprestei pra uma amiga minha, depois dela já tem mais 2 pessoas na fila querendo esse livro emprestado pra ler. Então eu não estou com o livro pra mostrar pra vocês, mas assim que eu terminei de ler o livro, eu já gravei um videozinho dele mostrando pra vocês detalhes técnicos aí do livro, para quando eu fosse gravar esse vídeo, eu ter ele para mostrar para vocês. Então vamos pro videozinho. Então, como eu expliquei aí para vocês, eu não ia estar com o livro em mãos nesse dia que eu ia poder gravar essa resenha desse livro da Colleen Hoover. Então, eu aproveitei hoje que eu estou com o livro em mãos, porque eu vou emprestar essa semana para uma amiga minha, para poder mostrar para vocês os dados técnicos. A capinha, que eu acho linda, maravilhosa. Gente, essa capa é linda. Quando eu comprei, eu só achava linda. Mas depois que eu entendi o significado dessas flores, assim, destruídas junto com o título e essa textura de madeira por trás, assim, da história, aí que eu amei mais ainda a capa. É da galera Record. O nome É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E deixa eu ver quantas páginas tem. 364 páginas, gente. A diagramação é bem boa, tá? Quando eu comprei, eu achei que eu não ia ler tão rápido assim, só que a letra é grande, por mais que ocupe bastante espaço assim da folha, que vai até o final aqui assim, por mais ela é bem grandinha e a leitura é muito rápida, gente, muito rápida. Mas eu acredito que isso seja por conta da escrita da autora e não por causa da diagramação em si. Então, vocês puderam ver aí todos os detalhes técnicos desse livro e agora vamos pro livro de fato. Vamos começar aí como se fosse com a história em si. A gente tem a nossa personagem principal. Eu vou falar um pouquinho mais do que fala na sinopse dele, tá, gente? Mas eu não considero que nada do que eu vá falar nesse momento seja spoiler, então fiquem tranquilos. A gente começa com a nossa personagem principal, a Lily.
ela passou por uma infância difícil, porque ela presenciou por diversas vezes o pai espancando a mãe dela, além de outras situações até mais difíceis e complicadas do que simplesmente espancar. Então, ela sempre teve aquela concepção de que a mãe dela era fraca, do porquê que a mãe dela aceitava aquilo, de que o pai dela era um monstro, de que o pai dela não tinha nada de bom. Então, ela sempre teve essa visão desse relacionamento, né? Que a mãe dela podia ter terminado, que a mãe dela podia ter colocado um ponto naquilo, que o pai dela não prestava, que o pai dela era um monstro, enfim, né? E ela cresceu com essa ideia na cabeça dela de que ela jamais aceitaria isso, que se por acaso ela visse uma amiga passando por isso, ela iria ajudar, que ela não iria deixar, que ela mesma nunca ia aceitar esse tipo de coisa, que ela iria ser mais forte do que a mãe dela foi. E quando ela cresceu, o pai dela faleceu, e daí ela mudou de cidade e a mãe dela, depois de um tempo, foi com ela para a mesma cidade. E daí o que acontece? Antes do pai dela falecer, na época que ela era bem novinha, ela teve um envolvimento, ela teve uma relação com o Atlas. O Atlas foi um menino que morava na casa abandonada atrás da casa dela. Não vou explicar o porquê, porque eu acho que isso já seria um spoilerzinho bem pequeno, mas seria o motivo dele estar morando lá. E daí ela começou a ter uma ligação muito forte com ele, ela começou a tentar ajudar ele e ela se envolveu com ele ali quando ela era nova, quando ela era adolescente. E por algum motivo os dois se afastaram, cada um foi para um lado. Não vou falar o porquê também, porque seria spoiler. E daí ela sempre teve esse carinho, esse apreço imenso por ele, esse amor imenso por ele, mas eles se afastaram. E quando a gente começa a leitura ali, faz praticamente 7, 8 anos que ela não tem notícias do Atlas. Em compensação, na vida atual dela, ela conhece um rapaz em uma determinada situação. Depois de muito tempo, ela reencontra esse rapaz e eles começam a ter um tipo de envolvimento. Esse rapaz, o Riley, ele sempre fala que ele não quer ter relação com ninguém, porque ele é um neurocirurgião, né? Na verdade, ele está concluindo a faculdade quando eles se conhecem, e quando eles se reencontram ali depois de um tempinho, ele já concluiu a faculdade e está começando a carreira dele. Então ele tem em mente que aquilo é a principal coisa da vida dele, o foco dele é na carreira dele, e ele sempre fala que ele não quer um relacionamento porque é muito complicado, traz muito problema, traz muito empecilho, é muito trabalhoso, atrapalha e que isso interferiria de forma muito grande na vida dele e que ele não queria esse tipo de preocupação no momento. Então, ela decide não se envolver com ele para não se machucar, só que por algum motivo ele começa meio que a ficar indo atrás dela e dá algumas pistas de que está afim dela e de que quer alguma coisa com ela, por mais que ele tenha falado outra coisa. E com o tempo, eles acabam conseguindo ter um relacionamento, isso não é spoiler, isso está na sinopse, e eles começam a se envolver, finalmente começam a ter literalmente um relacionamento. Ele acaba deixando essa história de que pode atrapalhar para trás, porque o relacionamento dele com a Lily é muito fácil. Ela deixa as coisas muito fáceis para ele, ela não cobra, ela não fica em cima. Então ele acaba cedendo e começando esse relacionamento com ela. E eles estão num relacionamento assim incrível, maravilhoso. Aquele início de namoro assim incrível, fantástico, que todo mundo é perfeito, até que ela do nada encontra o Atlas. E é quando o Atlas aparece que os problemas começam a surgir. Primeiramente no coração dela, porque ela começa a relembrar muitas coisas do passado, inclusive é nesse momento que a gente começa a realmente saber a história dela com o Atlas, como que tudo aconteceu, o começo, o meio e até o fim. É nesse ponto que a gente começa a saber e ver como que tá ali os sentimentos dela em relação a ele. No começo ela até começa meio que a lutar, dizendo que não tem nada a ver, que já acabou, que é coisa do passado, mas com o tempo a gente vai vendo ali que ainda tem um carinho muito grande, sim, não só por parte dela, mas também por parte dele. E ao mesmo tempo que começa essa coisa aí nos sentimentos dela, também começam as brigas com o Riley, porque ela tinha meio que comentado com ele sobre esse amor do passado em algum momento, e ele é um cara muito inteligente e ele começa a sacar por algumas situações que aquele cara é esse cara. Então,
as brigas ali entre ela e o Riley começam a acontecer, sendo que não existia isso no relacionamento deles antes. E daí, gente, eu acho que qualquer coisa que eu falar a partir daí vai ser muito spoiler, assim. Então, eu vou falar primeiro aqui pra vocês os pontos positivos e negativos dessa leitura. Eu acho que os pontos negativos é que pode ter muita... Como que é o nome, Senhor amado Jesus Cristo? Lembrei. O ponto negativo, eu acho que pode ter muitos gatilhos emocionais relacionados a pessoas que moram na rua, relacionado a relacionamentos abusivos, relacionados a aborto, relacionados a agressividade e, enfim, né? Tem bastante gatilho aí para quem é um pouco mais sensível. Eu não peguei os gatilhos pra mim porque eu nunca passei por esses tipos de situações que constam aí no livro. Mas mesmo eu não tendo passado, eu já achei a forma ali que a autora aborda bem pesada, sabe, gente? Porque é um assunto pesado. Então, eu que nunca passei por essas situações, já achei pesado, já falei, caraca, tipo, mexeu bastante comigo. Então, eu acho que uma pessoa que já tenha presenciado ou passado por esse tipo de situação, talvez não seja tão legal ler esse livro, dependendo do tipo de, de comportamento, do tipo de emocional que a pessoa tem. Então, acho que esse seria o ponto negativo. Agora, o ponto positivo é todo o resto. A autora é simplesmente incrível. A história que ela criou, por mais que o foco seja aí na questão ali da agressividade e tal, não sei o quê, por mais que esse seja o foco, toda a história em volta que ela criou também é incrível, é perfeita, é escrita de uma forma excelente, porque ela mistura um pouco de passado com futuro, e ela vai entregando as coisas pra gente aos poucos, né? Ela não abre de bandeja, assim, tudo que acontece, ela vai entregando o necessário pra gente entender aquela parte da situação, mas ela não entrega tudo. Então, o tempo inteiro a gente tá ali descobrindo e entrando no universo ali da Lily, que é a nossa personagem, pra entender o que tá acontecendo e por que ela pensa daquela forma. Então, a autora escreveu, assim, de uma forma muito bem escrita. A leitura dela é muito rápida, por mais que seja um assunto forte, assim. Gente, você vai ler nas páginas que você nem vê. Tanto que esse livro era pra eu ler no decorrer do mês inteiro e eu não me aguentei. Na metade do mês eu já tinha lido ele inteiro. Acabei me atrasando com um monte de outras coisas para terminar esse livro. Então é uma leitura viciante, é uma leitura que vai muito rápido, foi escrita muito bem, engata a gente, prende a gente. E é um assunto muito importante realmente de se ler, principalmente para se colocar no lugar das outras pessoas. Então, para quem não leu e não gosta de spoilers, vamos terminar o vídeo aqui. Agora, para quem já leu e quer simplesmente saber a minha opinião sobre esse livro, ou então para quem não leu, mas não se importa de ver algumas coisas que podem ser consideradas spoiler, eu vou continuar aqui falando algumas coisas sobre o livro. Gente, o que acontece ali? O Riley, que é o que a Lily está atualmente, no decorrer ali do relacionamento deles, depois que o Atlas aparece, começa a surgir algumas situações que ele acaba fazendo algumas agressões com a Lily, né? Foram 3 no total ali do livro, pelo que eu me lembro. A primeira foi realmente uma coisa, assim, que eu considero muito, muito de boa até, né? Que ele é cirurgião e ele tinha queimado a mão e a Lily começou a dar risada da situação dele ter pegado o negócio quente, sem luva. E ele tava ali desesperado, botando a mão na água e ela foi ali dando risada, tipo, chegar perto dele e ele empurrou ela assim na hora da raiva. Só que ela acabou caindo e batendo a cabeça no móvel e se machucando. Então, até aí, ao meu ver, é uma coisa bem tranquila, sabe? A carreira dele era a vida dele, ele tava desesperado e ela tava ali dando risada e nem levando a sério o que estava acontecendo, sendo que isso podia mudar a vida dele, a carreira dele. E no impulso ele empurrou, eu tenho certeza que a intenção dele não foi machucar ela, né? Então, até aí, eu passo o pano pra ele, tá, gente? Eu passo o pano, eu considero que não foi nada demais. Depois disso, foi quando ele pegou o número do Atlas no celular dela, depois dele já saber quem o Atlas era, e ele quebrou o celular dela na parede e saiu, e quando ela foi atrás dele, ele empurrou ela e ela caiu da escada e daí ela se machucou bem mais gravemente. Ao meu ver, ela não tinha que ter ido atrás dele. Por quê?
Ele já tava puto da vida, já quebrou o celular dela, tacou na parede. Ela viu que ele tava nervoso, então eu acho que o correto era ela nem ter ido atrás dele, deixado como tava, porque ele ia voltar depois pra conversar com ela e daí os dois se entenderiam. Então eu acho que ela não deveria ter ido, porém ela foi. E aconteceu isso dele empurrar e machucar ela, e aí eu não passo pano, gente. Aí por mais que ele estivesse nervoso, por mais que ele não saiba lidar ali com a situação, nada justifica ele simplesmente tacou ela da escada, né? Então eu não acho que na hora, a intenção dele foi machucar ela, porque conforme a gente vai lendo ali o livro, a gente percebe que o Riley é completamente apaixonado pela Lily. Inclusive, eu tive a impressão de que o Riley amava mais a Lily do que o próprio Atlas, tá? Ao meu ver, o amor do Riley era até maior do que o do Atlas, porque o Atlas também é uma pessoa mais contida, uma pessoa mais fechada, e o Riley já é bem mais, assim, expansivo. Então eu enxergava que o Riley amava mais a Lily, então eu não acredito que a intenção dele em nenhum momento tenha sido machucar ela, mas dessa vez ele machucou, e dessa vez não foi um acidente, não foi muito sem querer, ele realmente fez aquilo, né? Então nessa situação aí, por mais que eu acho que não tenha sido a intenção dele, por mais que eu fique até com dó por ele ter descoberto ali alguma coisa, não justifica o que ele fez, na minha opinião, aí eu já não consigo passar pano. E na terceira vez que foi a agressão, aí foi bem mais forte, ele praticamente tentou estuprar ela ali, e ele machucou ela não só fisicamente, como até psicologicamente, mentalmente falando, ela pegou até repulsa, pegou até nojo, assim, dele. Então, aí realmente não tem, não tem, assim, o que justificar, o que falar, foi completamente errado, foi completamente escuro o que ele fez ali no momento. Quando você vai lendo aquela cena, vai te angustiando, vai te deixando nervosa, porque você vai pensando assim, Riley, pelo amor de Deus, não faz isso, tipo, você é uma pessoa tão incrível, você ama tanto ela, o amor de vocês é tão bonito, tal, por favor, não faz isso, não estraga, e a gente não consegue entender muito bem essa escuridão ali do que ele deve estar pensando na hora e do porquê ele tá fazendo aquilo, sabe? Então, eu fiquei muito chateada lendo aquela cena, eu fiquei muito decepcionada com ele, sabe? E foi angustiando muito, assim. Então, realmente, ele não tem o que falar, não tem como passar pano pra ele, entende? Então, eu fiquei triste. No final das contas, ela toma ali uma decisão, que daí isso eu já acho que vai ser muito spoiler, então eu não vou falar. Mas ela toma uma decisão que foi a decisão certa, tá, gente? Com certeza. Eu acho que se ela ficasse com o Atlas, eu ia ficar triste pelo Riley. Se ela ficasse com o Riley, eu ia ficar triste pelo Atlas. Porque, sinceramente, gente, eu me apaixonei completamente pelos dois personagens. Cada um do seu jeitinho, eles são incríveis, por mais que tenha problemas ali relacionados aos dois. Mas eu ficaria triste em qualquer uma das duas situações. Mas, então, no final das contas, eu chorei muito, fiquei muito triste, muito chateada, com muita dó da pessoa que ela não ficou, não escolheu, mas foi a decisão correta, sabe, gente? Quando a gente lê ali o final, as últimas 60, 70 páginas, a gente fala. A gente fica muito abalado, eu pelo menos fiquei, mas a gente percebe o quão certo foi esse final, o quanto que não poderia ter mudado nenhuma vírgula, assim, a autora, ela acertou muito, por mais que foi um final triste, que foi um final que não foi completamente feliz para todo mundo, mas foi o melhor final que ela poderia ter dado para os três personagens de acordo com o que vinha vindo acontecendo, né? Então, a autora foi incrível, mas eu já aviso que, gente, a gente chora muito. E eu acho que esse livro foi um tapa na cara, assim, pra gente simplesmente perceber que as coisas não são tão fáceis e tão simples quanto a gente acredita. Nesta situação, pra gente perceber que quem é agredida ou agredido nem sempre é fraco, nem sempre é burro, nem sempre não se dá valor. Às vezes as situações vão acontecendo sem que a pessoa perceba, e quando a pessoa vê, aquilo já virou uma bola de neve se a pessoa não tiver tido força suficiente para encerrar aquilo. Mas é muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir dar um encerramento para aquilo. Então, pra gente não julgar tanto quem passa por essa situação, porque a gente não sabe como que seria se a gente estivesse no lugar da pessoa. E por outro lado também, pra gente ver que quem agride, quem faz essa situação, é claro que tem muitos aí que são realmente monstros em forma de gente, mas tem outros que também a pessoa, às vezes não é a intenção da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa não se controla, às vezes
aquele impulso de fazer alguma coisa maior que a pessoa, e isso não significa que a pessoa é totalmente má, isso não significa que a pessoa é totalmente ruim, isso não significa que a pessoa não vale nada. Então, foi muito interessante pra gente ver que a gente não pode julgar as pessoas, sabe? A gente não sabe o que realmente tá acontecendo. E nessa situação foi isso, mas também tem diversos outros casos que a gente pode levar esse ensinamento de que a gente não sabe como que é a situação que a pessoa passa, então a gente não pode julgar a pessoa nem como monstro, nem como fraca, nem como isso, nem como aquilo. Então, pra gente aprender a, a ter mais empatia pelas pessoas, eu achei que foi literalmente isso, assim, que o livro passou pra mim e me ensinou. Mas, gente, vamos lá, agora voltando, né, pra quem pulou toda a parte de spoiler. Eu, gente, na hora de editar, eu vou pedir pra deixar uma tarja aqui, ó, escrita spoiler, em todo o tempo que eu estiver falando e dando essa parte de spoiler, pra quem quiser aí pular essa parte, não pegar esse spoiler e ver só a parte da resenha mesmo, tá? Mas, gente, é isso aí. Eu espero de verdade que quem já leu entenda a minha opinião, e se quiser vir conversar comigo sobre o livro também, eu vou estar super aberta a conversar com vocês. E quem não leu ainda o livro e leu e assistiu a parte do spoiler e quiser vir conversar também sobre o livro, venha conversar. Quem não assistiu a parte do spoiler, eu espero que você tenha vontade de ler esse livro, porque eu acho bem importante para todo mundo ler, além de ser uma leitura gostosa, sim. E é isso aí, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar os sininhos, de comentar, de curtir, de me seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!